Bom dia. Bom dia. Ah, amanheceram bem, mesmo com frio, né? Coisa boa. Olha, o PC mandou eu vir aqui conversar com vocês. PC que é o culpado, hein? Agora vocês têm que me aguentar aqui. Mas vamos falar aqui. PC, você fez a prece? Cadê o homem? Sumiu? Vamos rezar primeiro, né? Para a gente começar a conversar? Então vamos agradecer a Jesus, a Deus, pela oportunidade nesta manhã de estarmos aqui reunidos em nome do nosso Mestre Jesus. Agradecer a todas as coisas da nossa vida, o nosso local de repouso, a comida, os amigos, esses trabalhadores que fazem todo esse trabalho aqui nessa casa de assistência. Que a luz do Mestre Jesus permaneça no coração de cada um, hoje e sempre. Graças a Deus. Você viram que eu falo é correndo, né? Falo rápido. Se tiver muito rápido aí, vocês levantam a mão e falam para falar devagar, tá bom, Vicente? Aqui fala ligeiro. O Paulo César pediu para a gente conversar aqui hoje para falar sobre a fé. A fé que transporta montanhas. E a gente fica pensando sobre esse negócio aí de fé que transporta montanha. Quando a gente já pensa a primeira vez, nós vamos pensar logo no monte de pedra. Não é assim? Jesus não falou que a gente era capaz de mudar um monte, uma montanha de um lugar para outro, se a gente tivesse fé? Mas será que o mestre estava falando das montanhas de pedra na nossa vida? Não estava, né? Ele estava falando, era do nosso orgulho, da nossa vaidade. São as montanhas que nós precisamos tirar do nosso caminho. Não é assim? Nós precisamos tirar algumas montanhas do caminho. Muitas vezes nós incomodamos com o nosso vizinho de quarto. Aqui, graças a Deus que não tem isso, né? Todo mundo aqui vive bem tranquilo com o vizinho de quarto, não é assim? Que bom, hein? Teve um que fez assim com a cabeça, hein? Mas muitas vezes não é uma montanha para nós. O vizinho não incomoda, Carlos Alberto? De vez em quando incomoda? A gente tem que procurar ficar tranquilo, né? Mas a gente sabe que quando a gente busca o melhor daquele irmão que está do nosso lado, a coisa melhora para a gente também. Então a gente precisa acreditar que vai ser melhor. A gente precisa também fazer nossa parte. Que muitas vezes o problema do quarto somos nós mesmos e nós achamos que é o outro. Se a gente começasse a falar de fé aqui, nós poderíamos voltar até do Velho Testamento. Lá no Velho Testamento está cheio de exemplos de fé. Muitos e muitos e muitos. Mas nós começamos lá em Jesus mesmo, com o pai dele. Muitas vezes nós não paramos para pensar. Uma jovem ali de 14, 15 anos, que era Maria, a mãe de Jesus, estava noiva de um rapaz mais velho. Não era assim que nós ouvimos a história de Maria e José? Estava noiva. Naquele tempo ali provavelmente não podia nem pegar na mão, não dava nem um beijinho. Pois é. E aí ela aparece grávida. Olha como é que é esse negócio, hein? Imagina que aparece ali um anjo do Senhor para Maria e diz para ela que ela estava grávida e que ela estava esperando ali o Filho de Deus, o Espírito Santo, aquele Espírito prometido. Que bacana isso, né? Mas quem é que ia acreditar numa menina pobre lá do interior que ela tinha ficado grávida de um anjo? O negócio era difícil, hein? Imagina isso para um homem mais velho, que era o namorado dela, o noivo, o José. Será que ele ia acreditar? Será que a gente ia acreditar? Nós temos uma namorada nova aqui, e aí ela fica grávida, fala, não, eu nunca tive com homem, não. Esse negócio ia ficar difícil de acreditar, né? Mas o José, ele fica sabendo também, ele tem um sonho. Ele tem um sonho
E nesse sonho também o anjo aparece para ele e também conta a mesma história, que Maria estava grávida, sem nunca conhecer um homem. E aí nós já temos um grande exemplo de fé. Porque o que o José faz? Ao invés de dispensar, de ficar com raiva da Maria, que era ainda uma mocinha, ele trata dela melhor do que antes. E ele pega a Maria e diz, olha, provavelmente para ela não ficar falada ali na região, ele pega a Maria e leva ela para a montanha, para a casa de uns parentes longe dali, para a casa da Isabel, uma prima dela, tira ela da região, porque ela ia ficar mal falada. Ia dizer, não, essa moça aí, ela já estava dormindo com esse namorado dela. E aí começa a fé do José ali. A gente muitas vezes tem medo de falar sobre essas coisas, né? As coisas são tão quadradinhas dentro da Bíblia que quando a gente começa a falar isso de uma forma mais tranquila, preocupa, né? Mas ela vai embora e é levada para as montanhas. Isso é fé. Fé do namorado que acreditou num sonho. Acreditou apenas num sonho e no que aquela menina de pouco mais de 14 anos estava dizendo para ele. Isso é fé. É aquelas abelhazinhas, não pega ninguém não, rapaz. Tem que ter fé. Ó, tem que ter fé. Não, tem que ter fé. Essa abelhinha não ferrou a ninguém não, rapaz. Vamos rezar para ela também. Olha ela aí de novo. Tá aqui no Chaguinha, ó. Eu já fui ficar por abelha, porque você não teve fé. É, né? Tá bom. Vamos cantar parabéns para você, Pedrinho. Aí o que acontece depois? Quando a Maria chega na casa da Isabel, a Isabel estava grávida A Isabel já estava grávida de 6 meses. E quando ela chega ali na casa, a Isabel mesmo grávida, e a Isabel também sabia que o filho dela não era um espírito comum não era um filho comum que estava vindo não, porque ela estava grávida do João Batista. Sabe que João Batista era primo de Jesus? A Isabel estava grávida de João Batista. E quando ela entra, ela fala, a Isabel diz para ela, o João Batista se mexe tanto no ventre dela, que ela diz assim, bendito é o fruto do vosso ventre. Nós conhecemos essa expressão, né? Então, olha só, estava ali o encontro de duas almas, de dois espíritos de uma evolução, os maiores que nós já tivemos no planeta. Porque o próprio Jesus Cristo, que foi o maior de todos, que é o maior de todos, vamos dar um sorriso aqui para a câmera. Ó, o Roberto vai tirar uma foto nossa aqui. Vai, todo mundo sorrindo. Pronto, vai ficar bonito. Jesus, o nosso Cristo de Deus, que é o maior, sabe o que ele fala de João Batista depois que eles estão mais velhos? Jesus diz assim que João Batista, dos nascidos de mulher, João Batista era o maior de todos. João, o Batista, que batizava nas águas do Rio Jordão, foi considerado por Jesus, foi dito por Jesus que João Batista era o maior de todos. E aquele homem tinha fé. João Batista era outro também que transformava as montanhas das pessoas. O que era o batismo ali do João, né? O João, ele fazia uma pregação, fazia ali uma falação danada para mudar os nossos pensamentos, como nós acabamos de comentar aqui, das nossas montanhas de problemas. E o judeu ele tem muito isso aí, naquele tempo era mais. O judeu ele tinha essa questão da conversão verdadeira. Muitos judeus, quando eles se sentiam transformados, eles mudavam até as vestimentas, o cabelo. Então muitos daqueles judeus, quando eles aceitavam aquela palavra ali de João Batista, eles cortavam até o cabelo, eles raspavam a cabeça para dizer, agora eu sou um homem novo.
Agora eu sou um homem novo. Então o que João Batista fazia? João Batista falava das coisas de Deus, para a gente deixar de lado a inveja, o ciúme, a fofoca. João Batista falava sobre isso, que nós deveríamos ser homens íntegros, honestos. Mas aí ele nos convidava para o batismo. Então ele batizava todo mundo? Não. Ele ia batizar nas águas do Rio Jordão aquelas pessoas que aceitavam as mudanças. A partir de hoje eu quero ser diferente. Então o João Batista aí batizava essas pessoas. Ele acreditava na mudança. Como essas pessoas também estavam ali acreditando nas palavras, na fé, na compreensão das palavras de João. E depois chega Jesus, e João Batista diz: não, você é que tem que me batizar. Não é? João Batista conhecia Jesus, não conhecia como pessoa, que eles não tinham vivido junto, mas João Batista sabia quem ele era. João Batista sabia tanto que quando Jesus se aproxima do Rio Jordão, ele diz: não sou eu que tenho que te batizar, é você que tem que me batizar. E aí o João Batista já tinha dito ali para aquele povo: está vindo um aí depois de mim, que eu não sou digno nem de amarrar a sandália dele. Olha que coisa, né? Acreditando sem se conhecerem, um sabia da grandeza, da grandiosidade um do outro. E a partir daquele instante Jesus disse: não, você tem que me batizar, para que as profecias sejam cumpridas. E a partir do batismo de João, Jesus começa a aparecer no cenário e muda toda a história da humanidade. A partir dali, daquele instante, quando João Batista, ele diz, João Batista é diminuído no sentido que dali para frente um outro maior que ele vai fazer as pregações. E Jesus então ele começa então o seu apostolado, né? Começa as suas pregações. A partir daquele instante que ele é batizado, então ele cresce e João Batista diminui. E aí nós vamos ter muitos e muitos exemplos de fé transformadoras. Já contamos para vocês aqui, vocês também já ouviram, mas eu gosto muito desse caso, dessa parábola. Não é a parábola, né? Esse é um fato mesmo, porque parábola é quando Jesus contava os fatos. Esse foi um acontecido que os apóstolos contaram depois para nós. Jesus, ele caminhava. A gente pensava assim, quando era criança, eu pensava que Jesus estava rodeado sempre de 12 pessoas, os 12 apóstolos. E aí depois nós começamos a ler um pouquinho, ouvir as pessoas que conhecem sobre as Escrituras, e a gente percebe que Jesus dificilmente tinha menos de 200 pessoas perto dele. No mínimo tinha 200. Onde Jesus ia, estava aquela multidão atrás dele, 400, 500 pessoas querendo ajudar, querendo receber ajuda, levando alguém para ser curado. As pessoas tinham fé. Imagina, multidão de pessoas cercando ali Jesus, e num instante ele para e fala assim: quem me tocou? Os apóstolos vão dizer assim: mestre, todo mundo aqui te toca. Já viu esses cantores atuais, né, fazendo uma comparação? Não estou comparando com Jesus não, mas a forma que a gente vê hoje, esses popstars, jogador de futebol, está na moda agora na Copa do Mundo, né? Quando passa o Neymar no meio do povo, todo mundo quer tocar, como se fosse uma pessoa mágica, né? Todo mundo quer chegar perto. Jesus era isso, todo mundo queria tocar. E Jesus para e diz: quem me tocou? Você está dizendo que tem água que eu posso beber. E ele diz assim: mestre, aqui todo mundo te toca. Aí Jesus disse: não, alguém me tocou. Mas não estava todo mundo pegando nele? Todo mundo queria pegar em Jesus para ser curado, para ter o prazer de ter tocado no mestre. Ele disse: alguém me tocou. Tocou de verdade. Era fé. A pessoa chega, pegou na ponta da roupa de Jesus, apenas na ponta da roupa, e ela diz assim, Jesus diz: de mim saiu virtudes.
De mim saiu energia curadora. O mestre sentiu que aquela energia dele tinha passado, uma parte da energia de cura tinha passado para alguém. E uma mulher se ajoelha diante dele, começa a chorar e vai explicar para Jesus. Imagina, nós falamos da dificuldade da Maria, né? Maria, mãe de Jesus, chamada de Nossa Senhora, né? Jesus, ela, imagina outra mulher, uma mulher qualquer, porque a mulher entre os judeus, ela nem era considerada quase que um ser humano, nem era considerada como ser humano, era mais um objeto mesmo dos homens, pela força, por tudo, então os homens não tinham consideração. Imagina uma mulher tocar em Jesus ali no meio do povo e mais, ela diz assim: eu tenho um sangramento, um corrimento nas partes íntimas e tem 12 anos que eu tenho isso. Imagina uma mulher. Hoje a pessoa está mais conversadeira, né? Mas quando eu era criança, perto da minha mãe, das minhas irmãs, ninguém nem falava sobre essas coisas de menstruação da mulher. Hoje, graças a Deus, as mães têm que conversar com as pessoas como isso funciona. Não é assim? Com respeito, as pessoas vão lá e vão passar as informações para os filhos, como as coisas funcionam. Naquele tempo não. Então imagina uma mulher, há 2000 anos atrás, dizendo assim: eu tinha um sangramento íntimo, tem 12 anos que eu tenho isso. E não era uma mulher pobre, porque ela diz assim: eu já gastei a minha fortuna com os médicos que eu conheço. E continua. E a partir do momento que eu te toquei aqui, eu senti que eu estou curada. Então, olha essa mulher de fé, de acreditar. A pessoa vai ainda fazer um depoimento de uma coisa íntima dela no meio de uma multidão, porque ela acreditava que a partir dali ela seria curada. Nós temos outros casos, também não menos importantes do que esse, de passagens com Jesus. Nós temos aqui, daqui a pouco voltamos lá em Jesus de novo. Alguns de vocês aqui conheceram o nosso irmão Jorge Cauí, conheceram a Dona Canuza, Nuco Bandeirante. Isso aí, Pedrinho. Pois é, hoje nós temos uma casa aqui que acolhe a gente, não é isso? Nós estamos aqui numa casa onde nós temos refeição no horário certo. Hoje vai demorar um pouco, eu vou ficar aqui até 1 hora. Vocês só vão almoçar 1 hora, que eu falo muito. Não é isso, ô Carlos Alberto? Mas vocês almoçam, toma café na hora, almoça na hora, toma o lanchinho, toma o remédio. Deve comer aqui umas 6 vezes por dia, né? Que coisa boa. Tem cuidadores. Tem o pessoal que a gente chama do apoio, que está aqui cuidando de vocês. Não é assim? Olha que coisa boa. E sabe por que nós temos? Porque uma pessoa acreditou que podia fazer esse trabalho aqui. O Jorge Cauí foi montando uma equipe e criou o que nós chamamos aqui de um parque assistencial. Alguém que acreditou. O cara não tinha dinheiro. O Cauí era mecânico. Mecânico, a profissão muito bacana, mas é difícil a gente dizer que conhece um mecânico rico, né? Só aqueles que trabalham na Fórmula 1, lá na Ferrari, na McLaren, devem ganhar um pouco mais. Mas os mecânicos que eu conheço, geralmente anda mesmo sujo. Sujo de graxa, sujo de óleo. O Cauí era mecânico. E o cara vem aqui e constrói um patrimônio riquíssimo para nós, né? Sabe por quê? Fé. Ele acreditou. Se ele, aquele grupo dele, não tivesse acreditado, nós não estaríamos aqui hoje. Então nós temos esse auxílio aqui para cada um de nós, porque alguém acreditou, porque alguém teve fé. Não é assim? Pois é. Então nós falamos ali dessa fé que transporta a montanha. Tem outras passagens também que são importantes, que nós falamos de Jesus, porque tinha os militares, né, romanos da época de Jesus,
Os romanos, eles ocupavam os territórios, eles invadiam e escravizavam as pessoas. Todos vocês já ouviram essas histórias dos romanos que escravizavam as pessoas, né? O Império Romano saía conquistando tudo, mas eles deixavam uma coisa para a sociedade daquele povo. Eles deixavam que as pessoas manifestassem as suas religiões. E numa dessas ele chega para Jesus. Jesus estava caminhando ali com a sua equipe, com seus apóstolos e mais aquela multidão perto dele. E chega um centurião. O centurião era alguém que geralmente tinha mais de 100 soldados à sua disposição. Um cara que tinha mais de 100 soldados à sua disposição. Então era um cara que tinha muita influência, que tinha dinheiro. E os romanos, eles tratavam os judeus como escravo mesmo. Se um romano estivesse passando nessa calçada aqui, o judeu tinha que ir lá por outro lado, não podia ficar na frente não, era assim que a coisa funcionava. Tinha que baixar a cabeça perto deles quando estivesse fazendo algum serviço. E acontece que esse centurião chega para Jesus e a coisa se inverte. O centurião, que podia mandar Jesus, podia fazer o que quisesse com Jesus, ele quase que ajoelha de frente para Jesus e diz assim: olha, eu vim atrás de você porque você é capaz de curar. Eu tenho um servo na minha casa. Então era um empregado que ele tinha, um escravo, mas que ele gostava. Ele disse assim: eu tenho um empregado na minha casa e eu queria te levar lá, que eu sei que se você for lá, você vai curar ele. Aí o centurião diz mais: mas eu não sou digno. Jesus diz: então vamos lá na sua casa. E o centurião diz assim: não, eu não sou digno de te receber na minha casa. Ou seja, o soldado ali, o general ali, ele diz: não, eu não sou digno que você vá na minha casa não, mas se você quiser curar, daqui você cura. Então muita gente fala assim: as nossas orações distantes não ajudam. Como não ajuda? Jesus deu exemplo para nós. Ele fala: um centurião há 2000 anos já confiava nisso. Um centurião romano confiava nisso. Ele disse: se você quiser, você vai lá na minha casa e cura. Jesus diz: então eu quero. E ele vai ser curado. Você já pode ir embora. No meio do caminho vem um empregado da fazenda daquele centurião correndo e disse assim: olha, o fulano já está curado. Nesse tempo que você estava aqui caminhando pela cidade, ele já se levantou, já se curou, já está lá fazendo os afazeres dele. E Jesus, quando aquelas pessoas vão conversar com ele, diz assim: nem no templo de Jerusalém, né, onde as pessoas se diziam todas religiosas, que se reuniam para rezar, Jesus diz assim: nem no templo eu vi alguém com tamanha fé. Nem no templo de Salomão, lá em Jerusalém, eu vi alguém com fé como esse soldado. Então muitas vezes a gente tem que pensar isso, né? Não é a questão da nossa religião, religiosidade, a roupa que eu estou vestindo, é acreditar de verdade em Deus, acreditar de verdade em Jesus, acreditar como muitos irmãos que passaram pela nossa vida. Quantos irmãos passaram na nossa vida? Muito simples. Eu me lembro das benzedeiras, né? No interior vocês provavelmente devem ter visto alguma benzedeira ou algum benzedor, né? As pessoas: eu não tenho fé em benzedeira não. Chegava naquelas fazendas, a gente morava, não tinha condições de ir médico, lá dava muito... Falar isso aqui, depois o pessoal assiste isso aí, que esse cara tá gravando, vai dizer: esse cara tá falando besteira. Mas lá no interior a gente chamava bicho de cobreiro, né? Passava uma aranha ou um bicho na gente assim, dava aquela coisa na pele. Eu nunca vi alguém ser curado daquilo na roça que não seja com benzedor. Você chegava no benzedor ali, ele: pega um galinho ali pra mim, benzia você 3 vezes, o negócio secava. Era impressionante isso. Ou seja, o que existia ali, além de fé? Fé dos dois lados. Fé de quem estava benzendo, que sabia que ia curar a pessoa, e fé de quem estava recebendo, que sabia que ia ser curado. Não é assim? Então, nós tínhamos um tempo aqui. Eu falei que ia ficar até 1 hora, né? Mas aí o Roberto já falou para mim ali que o meu tempo já acabou. Ele falou ali que já acabou. Mas
É questão da gente acreditar sempre, né? Ah, mas eu já estou aposentado, estou aqui, não posso fazer mais nada. Tá, tem que acreditar. Tem que acreditar sempre, porque Deus está presente. Existe um propósito para nós, como diz nossos irmãos evangélicos, né? Que sempre falam assim, nós temos um propósito. Temos, todos nós. Nós temos que buscar esse propósito. Por que eu estou aqui? É porque Deus está permitindo que nós estejamos todos juntos aqui. Então vamos sempre acreditar e agradecer sempre, né? Agradecer sempre a Jesus pela oportunidade, a Deus sobretudo. Nós estamos encerrando, devolvendo aqui a palavra para o nosso irmão Paulo César, para ele fazer... O que faz a prece? Nós vamos fazer a prece então. O Paulo César e o Giovanni vai fazer o nosso passo, tá bom? Vamos continuar então com os pensamentos elevados a Jesus, agradecendo ao Divino Mestre por mais essa manhã, por essa casa que nos acolhe, pelo almoço que será servido em pouco tempo. Vamos acreditar na presença de Jesus nesse instante, trazendo as melhores energias transformadoras para cada um de nós. Sim. Vamos fazer o Pai Nosso? Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos continuar em silêncio até que eles façam o passe, tá bom?